O Giro Metropolitano está no ar, um produto do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, disponível nas nossas plataformas e também para você na Rádio Jornal. Aqui a gente fala sobre os municípios do Grande Recife, seus desafios, oportunidades e no que é possível e preciso avançar. E para esse papo que é propositivo, nós estamos recebendo nesta edição Avelar Loureiro Filho, que é empresário do ramo de desenvolvimento urbano, presidente do Movimento Pró Pernambuco e ex-presidente da ADEME, que é a Associação de Empresas do Mercado Imobiliário no Estado. Seja bem-vindo ao Sistema Jornal do Comércio. É um prazer estar aqui discutindo um tema que mexe com a vida das pessoas e que me empolga muito. Vamos ver se a gente consegue aí contribuir um pouco para esse tema. Sem dúvidas, Fernando Castilho, Bom Jornal do dia, Comércio, da Rádio Jornal, prazer tê-lo aqui. bom dia, Natália, bom dia, ouvintes, bom dia, doutor Avelar. Seja bem-vindo ao Sistema Jornal do Comércio. Bom, gente, vamos avançando aqui, porque, Castilho, nós já entrevistamos muitas pessoas aqui no Giro. É um prazer sempre, doutora Velar, receber prefeitos, arquitetos, pessoas que pensam Pernambuco, que pensam a região metropolitana, que pensam o Estado, e o senhor é um deles. O senhor já participou de momentos importantes para esse pensar metropolitano, esse pensar da metrópole. Já foi dito aqui, mas eu reforço para quem está chegando hoje, quem está nos acompanhando agora, que esse desenvolvimento metropolitano ele ficou um tempo parado, ele não foi muito discutido no Estado. Mas vamos lá, vamos falar em que pé estamos, em que momento estamos no Estado, o que hoje há de discussão, o que já existiu, como é possível avançar. Tudo começa com 1976, que quando foi instituída a FIDEM, que é o órgão planejador metropolitano. Isso foi na época da ditadura. A ditadura teve seus lados positivos e negativos. Um dos lados positivos foi a questão do planejamento. Então, havia muito planejamento, era uma economia planificada. É, e a FIDEM cumpriu esse papel a partir de 76, de ordenar a metrópole. A partir daí, teve seu auge lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, culminando no começo dos anos 2000 com alguns planos diretores de cidades metropolitanas. E por que existiu isso? Lá em 2001, uma lei federal disse o seguinte: todos os municípios têm que ter planejamento, tem que ter um plano diretor. E colocou uma cronologia. Até 5 anos para frente, municípios de região metropolitana já teriam que ter, sob pena de não receber recursos. Ou seja, ficariam sem poder acessar recursos Sim. federais. Então, a FIDEM, que ainda tinha um papel planejador forte, fato de que esses municípios da região metropolitana não tinham equipe suficiente para desenvolver planos diretores mais sofisticados, a não ser Recife. Recife tinha um corpo técnico já robusto. A FIDEM tomou a frente, contratou uma consultoria e fez alguns planos diretores de municípios que aceitaram. Por exemplo, Ipojuca fez, Paulista também fez. A história mostrando de frente para trás é o seguinte: quem fez o dever de casa lá em 2003 avançou. Não por acaso, nos últimos 12 anos, a região metropolitana cresceu 40 mil habitantes e Paulista cresceu 40 mil habitantes. Recife perdeu perto de 40 mil habitantes. Então, quando você faz planejamento, o resultado vem. E a qualidade de vida lá em Paulista melhorou. Recife acordou um pouco e a partir de 2017 e 2018 começou a discutir mais a cidade orientada para o transporte, que foi o que Paulista fez lá atrás. Você adensar em policentralidades, em lugares mais concentrados dentro do município, sempre à margem dos eixos de transporte fundamentais. Então, lá em Paulista se escolheu a PE15, a PE1 e a PE22 como sendo os grandes eixos, o centro de Paulista como sendo uma das centralidades, o Janga como sendo outra. E a região metropolitana foi mais ou menos se organizando assim ao longo dos anos. Então, se a gente nota, lá em Piedade você tem o Shopping Guararapes, que é um polo, o Shopping Boa Viagem. Em Olinda agora tem um novo shopping, lá no Cabo tem outro. Em torno desses locais, a gente criou algumas centralidades. E sempre nos principais eixos. Obviamente, quanto mais adensado, melhor para a cidade, porque dizem que a melhor obra de mobilidade é não precisar se deslocar. Então, se você consegue fazer 80% dos seus afazeres a pé, você já está evitando um bocado de deslocamento.
E aí, a partir de 2003, Paulista começa a andar, 2018, Recife começa a discutir, 2020, Recife aprova o plano diretor. Só que um plano diretor demora um tempinho para É. você efetivamente colocar em prática. Primeiro, tanto do setor público quanto do privado, você tem que ir atrás das áreas que têm vocação para isso, desenvolver tecnologias construtivas e tudo mais. E agora em Recife começa a ver esse adensamento. A gente deve ver nos próximos anos, nessa região que a gente está aqui, perto do Jornal do Comércio, Santa Amaro, Boa Vista, e outros locais, a Caxangá, Avenida Recife, Avenida Norte, Abdias de Carvalho, a gente vai ver um adensamento bem grande, Estrada dos Remédios, onde tem as perimetrais e radiais, a gente vai ver um adensamento proposital induzido pelo plano diretor, que vai melhorar a mobilidade. Com isso também, a gente vai tirar as pessoas da periferia e trazer um pouco mais para o centro. E aí, essa semana, a gente teve uma notícia boa, que o Minha Casa Minha Vida sofreu alguns reajustes e que facilitam isso. Uma faixa nova, faixa 4, né? Exatamente, mas o jogo vai ser jogado muito na faixa 2. A faixa 2 é onde está quem ganha até mais ou menos 2 salários mínimos e meio, perto de 3, que pode desembolsar um pouco de recursos, junto com o subsídio do governo estadual, que existe o Morar Bem em Pernambuco, junto essas duas coisas, e agora não há restrição de vagas de garagem em Recife. Então, se você constrói perto de um corredor urbano que já tem transporte coletivo, para que você botar vaga de carro? E quando você tira a vaga de carro, você consegue colocar mais apartamentos, mais moradias, você diminui o preço e torna esse produto mais acessível. As pessoas moram perto de onde trabalham, de onde estudam, de onde fazem seu dia a dia. O transporte fica bem melhor para todo mundo, a cidade tem menos engarrafamento, a qualidade de vida melhora e a gente vai começar a ver isso acontecer, uma conjunção de fatores. Só para completar, de onde a gente está, então, mas a FIDEM veio perdendo relevância. E nem todos os municípios fizeram seus planos diretores voltados, orientados para o transporte. Lá em 2017, teve o Estatuto das Cidades, que é outra lei que obrigou as regiões metropolitanas a ter seus planos diretores metropolitanos. Então, em um tempo, o governo do estado fez um primeiro projeto que virou lei. Eu digo mais assim até para inglês ver, porque ele fez a lei para não perder recursos federais. Isso aí. A gente precisa aperfeiçoar, não é que o trabalho não tenha sido bem feito, ele poderia ter avançado mais, ele poderia ter sido mais detalhado, ele poderia ter incorporado algumas situações que a gente pode até falar um pouco mais para frente, para problemas mais práticos, e ter resolvido a questão da governança metropolitana, porque para você trazer os entes metropolitanos para o jogo, você tem que ter uma governança no qual todo mundo participe e não se sinta excluído. Então, isso faltou um pouquinho lá. E o governo atual, o governo de Raquel, ela está tentando realmente refazer isso, está tentando aperfeiçoar e recriar a FIDEM. Então, a gente teve uma notícia que 3 semanas atrás, um gestor, mão cheia, assumiu a FIDEM e com o encargo de colocar a FIDEM para funcionar efetivamente como sendo o catalisador do desenvolvimento metropolitano. Então, hoje o estágio que a gente está é esse, na esperança de que a FIDEM seja realmente recriada na prática e a gente volte a ter planejamento e coordenação metropolitana. Castilho, já que a gente tocou no ponto das moradias, eu sei que você vai avançar, vai falar sobre vários temas. Eu conversei recentemente com a Secretaria de Habitação da Prefeitura do Recife, que atualizou, tem alguns meses, o déficit habitacional, 53 mil moradias. E dessas 53 mil moradias, 46 mil, de 53, 46 mil é formado por famílias que comprometem 30% da renda com o aluguel. Então, para a gente pensar também nessa moradia, mas fique à vontade. Olha, eu tinha o senhor faz parte de instituições que pensam na região metropolitana, o senhor está no LIDE, né, nessa parte, e eu tinha uma curiosidade de saber o que o senhor pensa dessa nova ação da governadora, né, em recriar a FIDEM, e se ela lhe perguntar o que é que a instituição indicaria como eixos centrais para conversar com o gestor da FIDEM, o que eixos o senhor sugeriria para começar a conversa, porque os problemas são tantos e terão que ser eleitos alguns temas principais. Dentro do PDUI, acho que tinham funções públicas de interesse comum, FEPIC, que seriam
tudo que poderia ser tratado metropolitano. Exemplo, o lixo pode ser tratado metropolitano, a saúde pode ser tratada metropolitanamente, você pode formar consórcios para reduzir custos. Hoje há um passeio de lixo de um lado para o outro. Se houvesse um sistema único, poderia ser mais racionalizado. Porém, a gente acha que no começo a gente vai ser impossível o novo gestor abarcar tudo, ele tem que ter algumas prioridades. Então, a primeira é colocar o conselho, o CONDERN, para funcionar novamente, trazer os prefeitos para a mesa, os prefeitos, os secretários, para conversar sobre projetos. Talvez os próximos 2, 3 anos, se a gente colocar bons projetos no papel, para depois ir atrás de recursos, já seria muito importante. Mas a gente tem que escolher as batalhas que vamos brigar agora. Então, a gente acha a primeira coisa, a mobilidade tem que ser encarada realmente como sendo um dos eixos principais. Obviamente, a Secretaria de Transportes do Estado, ela é talvez a grande capitaneadora, mas a FIDEM pode fazer o papel de coordenação, porque não é só os meios de transporte, os modais de transporte, é como as pessoas se distribuem espacialmente. A FIDEM, em cima de planos diretores, de coordenação dos próximos planos diretores, ou de pelo menos estar próximo dos municípios nos próximos planos diretores, será importante para esse ordenamento territorial. Então, a mobilidade é um, e o outro é a engorda, porque realmente... A engorda da praia. A engorda das praias. Isso. Recife já está com um plano avançado, aí, um estudo, mas a gente acha que isso tem que ser mais abrangente, ou seja, Jaboatão já fez um pedaço, Recife está pensando isso, mas de Olinda até Paulista e Itamaracá, nada tem de pensado mais robustamente. O mesmo plano lá atrás para Jaboatão é o plano que está valendo para Paulista e para Ujanga, para Paulista e para Olinda. Só que tem o seguinte, foi feito há 10, 15 anos atrás. Com as mudanças climáticas, isso tem que ser atualizado. Segundo, a jazida era lá no Cabo, lá no Paiva. Como é que você vai levar essa areia para Olinda, para Paulista? Então você tem que ter outras jazidas. Então vai ter que ser feito um estudo mais aprofundado para reduzir custos e não é só levar a engorda, não é só levar a areia. O que é que você vai fazer com esse território depois de dele passar a existir novamente? Que ele existia, deixou de existir, hoje não existe mais praias. Olinda e Paulista basicamente não tem a faixa de areia mais, sumiu. Quando você engorda e faz 100, 150 metros, há um espaço que você tem que ocupar. Uma parte vai ficar com areia, tem a questão ambiental, as tartarugas e outros tipos de vegetação e tudo mais, mas tem uma parte que sobra que você vai urbanizar. Como é que você urbaniza isso? Recife, para você ter ideia, a Avenida Boa Viagem é diferente de outros lugares do Nordeste, porque as outras praias das cidades, as praias urbanas, elas são turísticas. Boa Viagem não é turística. Por que não? Por que não? Porque 70% do lazer das pessoas que moram em Recife se dão na praia de Boa Viagem. Então, é a área de lazer das pessoas. A gente só tem, exatamente... É uma praia. É uma praia só, é muito pequena. Então, é pouco espaço para muita gente. Então, não é que ela não tem que ser turística, ela vai ser turística também, mas ela é o grande local de diversão das pessoas. Como é também em Olinda, como é também em Paulista, boa parte de Paulista. Uma parte de Paulista, talvez já ao final lá, Conceição e Maria Farinha, tem esse papel mais turístico. Mas Janga, Pau Amarelo é urbana. Claro. Milhares de pessoas moram ali atrás e a grande área de lazer é essa. Então, tem várias questões que têm que ser pensadas. Então, o que é que a gente sugere para a FIDEM? Já tivemos até algumas conversas com o André Fonseca, que assumiu, escolha 2 grandes batalhas. Eu acho que a mobilidade e a engorda das praias é importante. Reative o CONDERN e fique próximo dos novos planos diretores. E tente, no que for possível, formular projetos para que daqui a 2, 3 anos a gente tenha um banco de projetos para, olha, vamos atrás de recurso disso, daquilo Claro. outro. Do mesmo jeito que demorou 20 anos, 25 anos para desfazer a FIDEM, não vai ser da noite para o dia que ela vai ser recriada e vai estar funcionando. Nossa. Então, é uma estratégia que eu acho que, se for seguida, a gente vai ter bons resultados a médio e longo prazo. Giro Metropolitano no Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, hoje com Avelar Loureiro Filho, empresário do ramo de desenvolvimento urbano, presidente
do Movimento Pró Pernambuco e ex-presidente da ADEME. Os assuntos são muitos, mas vamos lá para o PDUI. Tema, letrinhas que já estiveram muito presentes aqui no nosso Giro Metropolitano. É importante explicar para as pessoas, doutor, o que é isso e um questionamento que já foi abordado aqui por várias pessoas que participaram, que passaram pelo nosso programa, que é o seguinte: a distribuição de importância em percentual para cada um dos entes envolvidos. Por exemplo, a participação do governo do estado em poder de decisão, a participação da prefeitura do Recife, de Olinda, de Paulista, até chegar em Araçoiaba, que tem 20 mil habitantes. O senhor participou desse plano, não foi? Da elaboração? Eu participei de algumas plenárias e correu diversos municípios, Igaraçu, Paulista, Olinda, Jaboatão, todos os municípios da região metropolitana. Eu participei de 5 dessas assembleias lá em 2019. Foi bem, assim, intencionado, mas no final o tempo era escasso, porque tinha que se correr contra o relógio, devido ao fato da lei federal que instituiu a necessidade do PDUI ter um prazo limite. E veio a pandemia, então a coisa ficou um pouquinho forçada e a gente não aprofundou tanto. Uhum. Embora ali tenha um bom diagnóstico inicial, eu diria que 80% dos problemas estão avalizados ali. Mas a questão realmente dos pesos dos municípios é importante mais por uma questão psicológica do que prática. Se você já chega numa mesa de negociações sabendo que o outro lado tem 60% do poder de decisão e somando todo mundo que está do lado de cá tem 40%, a conversa não vai fluir muito bem. Outra questão também é o fundo metropolitano. Como se capitaliza isso? Sim. E esse fundo ele não é para investimento, ele seria para governança e para alavancar projetos. Porque os projetos têm uma capacidade de multiplicação muito grande. Então, se, por exemplo, houvesse uma capitalização, um gesto inicial do governo do estado, colocando, sei lá, 100 milhões para projetos, e os municípios colocassem, porque os municípios são muito pobres, esses municípios, a gente está falando de Araçoiaba, Itamaracá, eles não Itapissuma. têm densidade, Itapissuma não tem a densidade, não tem recursos para isso. E aí é que a importância do governo do estado em fazer esse gesto, capitalizar esse fundo, colocar pelo menos, eu acho que uns 100 milhões, e eu tenho certeza que se ele capitalizar 100 milhões, a gente consegue alavancar pelo menos uns 5 bilhões em investimentos, que podem ser buscados tanto na iniciativa privada, mas também dinheiro da União, com emendas de bancada, desde que a gente tenha bons projetos. Então, o primeiro momento é ativar o Conderne para que discutamos as prioridades. Discutidas as prioridades, faremos a contratação dos projetos. Depois, com os projetos na prateleira, vamos atrás dos recursos. Todo mundo junto, forçando a bancada, indo atrás da União, para que esses recursos venham para cá. Alguns vão ser da União, outros vão ser privados, por exemplo, na questão da mobilidade, parte do problema se dá com recurso do OGU, parte do governo do estado e parte da iniciativa privada, com PPPs, com concessões e outros tipos de formas de viabilizar negócios. Castilho. O senhor falou a palavra aí que eu queria voltar no tema, que é interessante, mobilidade. Essa é a questão, talvez a questão mais urgente, mais visível, mais constrangedora que tem hoje. Eu sempre escrevo na coluna JC Negócios dizendo o seguinte: eu estou começando a temer o dia em que todo mundo vai usar o seu carro e sair na cidade do Recife e vai acontecer aquele caos, um dia que a cidade para, porque está todo mundo ocupando o espaço nas vias urbanas. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco como é que o senhor vê essa questão a partir do debate de modais. Por quê? Porque é uma convenção internacional dizendo que o poder público deve estimular o transporte público e que isso seja utilizado. Mas para fazer o transporte público é preciso, primeiro, ter as vias por onde esse transporte público corra. Segundo, fazer o investimento. Eu sinto até falta, doutor Avelar, de coisas simples, como, por exemplo, a pintura na rua de uma faixa azul para canalizar o ônibus. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco do que o senhor entende sobre essa questão da mobilidade, como o senhor vê isso, e por onde caminhar. A gente sabe que tem situações desesperadoras, como a Avenida Agamenon Magalhães, mas como é que o senhor vê essa questão? Por onde começar essa questão da mobilidade? Pronto, vamos falar sobre mobilidade. Primeiro ponto, você estava falando muito na questão da gestão do trânsito. Isso com a gestão do trânsito, você consegue otimizar.
Então, se você podia passar, vamos lá, 100 mil pessoas por dia, otimizando, você passa 120, 130. Mas o máximo é isso, é 20 e 30% a mais. Você não consegue grandes ganhos Com o que já tem. com o que já tem. Mas que precisa ser feito, porque 20, 30% Claro, já já ajuda reprodu... bastante. Eu acho que isso tem sido feito. Eu noto, por exemplo, na Prefeitura do Recife, um trabalho grande de tentativa de gestão de trânsito, semaforização, mas desde a época que instituíram os amarelinhos, né, É. da CTTU, para ordenar e para colocar fluidez no trânsito, tem andado, mas tem o seu limitador. O limitador é aqueles 30%. Daí você teria novas vias. Eu acho que as vias já existem. Também na década de 70 do planejamento, um pouquinho antes, eu diria que em 1940, com o padre Leblé, aqui, que foi o último grande planejamento do Estado mais estruturador, de onde saiu o SUAP, as perimetrais radiais. Já estava estudado que ali tem que ter uma refinaria em SUAP, uma montadora. Falava-se também na siderúrgica, que eu acho que está faltando ainda para completar, que é um porto industrial, né? Mas no transporte, o que é que acontece? Foram feitas as perimetrais radiais. Já existe a Avenida Norte. Veja, da década de 50 para 60, a gente construiu a Avenida Norte, a gente já construiu a Avenida Recife, Cruz Cabugá, Abdias de Carvalho. Abdias de Carvalho. Então, a própria Gaminão Magalhães, ela não existia. Então, perimetrais e radiais foram construídas. Andou bem até Recife metropolitano ter 1 milhão, 1 milhão e meio de habitantes. Só que hoje tem 4,5. Com 4,5 milhões de habitantes, e tudo flui para aqui, para o centro, as pessoas moram mais nas cidades ao redor de Recife, mas o grosso do trabalho, o grande empregador é Recife, tudo vai dar na Agamenon, na Cruz Cabugá, na Conde da Boa Vista, flui tudo para cá. Fluindo tudo para cá, os modais, o modal ônibus, ele não funciona, porque ele só funciona até 50 mil pessoas por dia. E a Agamenon Magalhães já transporta 300 mil. Então, 30% de 50 ia chegar a 65, a gente já vai com 300. E é o que a gente vê lá acontecendo. Então, já existem as vias, os modais estão errados. Então, o BRT em alguns lugares vai funcionar. Exemplo, na Caxangá, eu acho que funciona tranquilamente, mas quando você já chega dentro do Recife propriamente dito, ali no Derby e tudo mais, ou na Agamenon Magalhães, só vai funcionar o metrô e o metrô aéreo. Então, todos os lugares do mundo estão fazendo assim, a Ásia está cheia, São Paulo se rendeu e está fazendo agora muito metrô aéreo. Você chega lá em São Paulo, já está acontecendo. O custo dele é 15% do metrô subterrâneo, e ele tem a vantagem de não ser como o nosso metrô aqui, que ele é no chão. Porque o metrô no chão, ele segrega a cidade. A cidade fica dividida em duas. Sim. Você está olhando ali do outro lado e não pode passar porque tem um metrô e tem muros ali. Quando você coloca isso para cima, ele aéreo, você não segrega mais a cidade. E ele tem um custo muito mais baixo e fácil de implementar. Então tem que ter uma estratégia de como é que nós resolvemos isso. A gente já sabe que não adianta colocar 400 milhões de subsídio que o governo do estado está colocando, porque o problema agora não está sendo mais nem a tarifa. Do ônibus, É né, o doutor? tempo que o cidadão gasta. Então ele prefere pegar um Uber Moto, correndo o risco de não chegar do outro lado, e boa parte não chega. Ele corre um risco de vida, mas em vez de gastar 1h30, ele vai gastar 25 minutos para chegar lá. Coisa que só o metrô, em transporte de massa, pode fazer. O ônibus não vai fazer. Por mais linha azul, faixa azul que a gente coloque, tudo, sempre vai chegar num ponto de gargalo lá na frente. E o metrô aéreo não, ele nunca vai ter engarrafamento, ele nunca vai ficar congestionado. Então, um metrô ele consegue transportar 250, 300 mil pessoas por dia, que é o que a gente tem na Agamenon Magalhães. Então, qual é a estratégia hoje que eu acho que o Estado deveria estar olhando para resolver a mobilidade, com apoio dos municípios na questão do ordenamento territorial? Estadualiza o metrô, com o governo federal colocando 3 bilhões e meio para fazer o metrô funcionar, porque ele hoje não está funcionando. Com isso, você já tem um ativo e traz mais pessoas. O metrô já transportou mais de 1 milhão de pessoas por dia, hoje não está transportando 300, 400 mil pessoas. Perdeu o usuário. Com o sistema também de ônibus, perdeu o usuário ao longo do tempo. A população cresceu e tem menos gente andando. O primeiro ponto é isso. O segundo ponto é ter um projeto, e acho que já está sendo feito um estudo pelo BNDES para o corredor da Agamenon e da Avenida Norte para colocar algo aéreo. Com isso, você concede
concedendo e já dando o ativo aqui que você tem agora funcionando, que é o metrô aqui, você liga o norte ao sul. Se você coloca um metrô no primeiro momento do Tacaruna até o Joana Bezerra, você interliga o BRT que vem de lá de Igaraçu com o VLT que sai do Cabo, passa em Coqueiral, se transforma em metrô e vai dar no Joana Bezerra. Então você liga norte a sul. A partir daí, você traz mais gente para o sistema, Claro. porque você interligou. Isso dá mais viabilidade. Se a Avenida Norte também entra, você liga Macaxeira, Agamenon Magalhães, você liga todo mundo que vem lá pela BR ou que vem de lá de Camaragibe, São Lourenço, que poderia ir para o terminal da Macaxeira, pegar o metrô e já se integrar ao metrô que está na Agamenon Magalhães, que vai para o norte e para o sul. Esses dois eixos resolvem 80% de toda a mobilidade da região metropolitana. Só que aí depois você ainda pode melhorar ao longo do tempo. A gente está fazendo os que são mais viáveis e que agrega mais gente. Depois você segue com esse mesmo metrô da Agamenon Magalhães e vai até o Shopping Guararapes, passando não por trás lá, pela onde já existe hoje o metrô, não que ele vai deixar de existir, mas você não vai ter que andar 2, 3 quilômetros da Domingos Ferreira até quase a Mascarenhas de Moraes para pegar o metrô. Você já vai pegar lá, andar 100, 200, 300 metros e vai estar no metrô na Conselheiro Aguiar, que já tem canteiro central, ou seja, tudo que a gente está falando aqui é zero de desapropriação, porque o grande problema de obra de mobilidade é a tal da desapropriação. Só que já existem as perimetrais e radiais e todas têm canteiro central. A gente precisa apenas de 1 metro, o pilar central que vai subir lá para abarcar o metrô e está resolvido, ou seja, em 5, 6, 7, 8 anos, com menos de 400 milhões por ano. Não é que eu estou dizendo que esse dinheiro virá do governo do Estado. Esse dinheiro provavelmente vai vir do investidor. Isso é importante, doutor, porque a gente fala de uma ideia que é o metrô aéreo. Para algumas pessoas, isso está muito distante. Isso são experiências. Vamos lá. Onde deu certo? Onde foi feito? E o dinheiro? Quanto foi investido? Para a gente ter uma ideia do que é necessário. Vamos botar na cabeça que hoje eu gasto 400 milhões só de subsídio para algo que a população está dizendo não me satisfaz. Agora não me satisfaz a tarifa, não me satisfaz o serviço. E por isso é que ela está indo para o Uber Moto. Então, a gente foi ver onde é que está funcionando alguém que seja parecido com a gente, que fez o dever de casa. Fomos a Salvador. Aqui do ladinho. Aqui do ladinho. Deu 1 hora de voo. A gente montou aqui uma missão no LIDE. Eu presido o Comitê de Mobilidade do LIDE e fomos lá. Lá tinha um problema de esse projeto ficou parado durante 20 anos, porque o Estado tinha uma gestão de um partido e o município tinha de outro partido. Então, ficaram lá brigando e tudo, até que há 6 anos atrás, 5, 6 anos atrás, resolveram dizer, vamos fazer funcionar. O metrô ficou pronto todo e a prefeitura ficou encarregada pelos BRTs. Então, diferente de Recife, que é uma meia-lua, lá Salvador é o contrário, é uma península. Então o metrô ele faz um U, ele vai e volta. E no meio do U, você tem os BRTs interligando. Então você tem a malha feita. Em 5 anos eles fizeram isso e a gente foi ver com 100%. Era o último trecho que ia ser entregue, a gente foi visitar lá e trouxemos para cá. Já mostramos ao governo do estado, mostramos de tudo. E acho que a saída é essa, o metrô aéreo está colocado lá. A gente fez uma estimativa há 6 anos atrás ainda, como contribuição. Sim. Depois de ter visto na Ásia o que é que estava acontecendo e tudo, eu voltei e disse, vou fazer aqui um estudo e vou pegar os números de São Paulo, do custo lá do metrô aéreo, vou estimar quantos quilômetros a gente precisa fazer aqui. Tudo isso que eu estava dizendo, Agamenon, Avenida Norte, indo até o Guararapes, se for até o Joana Bezerra, para fazer tudo com os BRTs. Há 6 anos atrás custava 10 bilhões. 10 bilhões significava que em 20 anos os 400 milhões, aí 20 e poucos anos seria. Só que esse dinheiro não será do governo do estado. Isso daí será dinheiro de financiamento do BNDES, terá PPP, vai ter um operador privado, provavelmente uma concessão. E o governo do estado vai continuar tendo que gastar um pouquinho no subsídio, porque o sistema atual precisa alimentar o sistema, alimentar o sistema, mas ao longo do tempo esse subsídio vai desaparecer porque um novo sistema totalmente eficiente, aí a gente não vai transportar 500, 600, 700 mil pessoas por dia, a gente vai transportar 2 milhões de pessoas. Giro metropolitano aqui no Sistema Jornal do Comércio. Fernando Castilho. Doutor Avelar, uma coisa que me chamou a atenção na sua explanação é que tudo que o senhor falou aí tem a ver
as pessoas se deslocar de casa para o trabalho, de casa para a escola, de casa para o lazer. Tem a ver com moradia. Eu tenho acompanhado que na região metropolitana, não o governo orientou, mas o setor empresarial percebeu esses eixos que foram feitos lá atrás e começou a se organizar em projetos urbanos, grandes projetos urbanos, Minha Casa Minha Vida, que até surpreendem o governo. O senhor acha que está na hora de o governo agora entrar nisso a partir da questão da região metropolitana e dizer, olha, vamos aproveitar a experiência do setor privado e vamos estimular a construção civil urbana de qualidade nesses eixos, e aí você ganha força no debate sobre mobilidade? É fundamental, Castilho. Vamos colocar o tema da seguinte forma. Na realidade, não fomos nós que descobrimos que Paulista, Camaragibe seria uma boa oportunidade. Claro. Os planos diretores que foram feitos nos orientaram para que aquele local era o local propício. A Planejamento. mesma coisa está acontecendo em Recife. A minha empresa fez isso lá em Paulista e está fazendo agora em Recife. A gente foi pioneira. Estamos com um empreendimento aqui na Estrada de Belém, que revoluciona o mercado local. Ele é feito por um público que nunca imaginaria que poderia comprar ali aquele preço. Isso foi aprendizado do Minha Casa Minha Vida, com produtividade, escala e tudo. E o plano diretor criando as condições favoráveis para que se colocasse ali. Então, não é que eu escolhi Entendo. a Estrada de Belém. A Estrada de Belém é que me escolheu, porque o governo orientou que seria ali, ele deu as condições para ser ali. Então, o papel orientador do Estado, dos municípios, é fundamental, por Sim. isso é importante a coordenação na FIDEM dos planos diretores orientados para transporte. Aquele estigma de que Minha Casa Minha Vida é coisa de segunda linha e tudo, poderia ter sido no começo, porque houve uma curva de aprendizado. Lá em 2009, chega a presidente Dilma e diz o seguinte, olha, vocês vão começar agora a construir 500 mil unidades por ano, quando não se construía nada desde o BNH. Tá todo mundo enferrujado, é como o forno forno de acearia, para produzir aço. Você demora 3, 4 meses para aquecer, para que ele volte a funcionar. E depois que ele está aquecido, aí ele bota para quebrar. A partir do momento em que a gente aqueceu e aprendeu, aí fomos para um pouquinho acima. Lá em Paulista, por exemplo, a gente já não constrói o grosso para Minha Casa Minha Vida, não. Já é um pouquinho acima do Minha Casa Minha Vida. Já é o upgrade, porque a cada 10 anos uma família dobra de renda entre 25 e 55 anos de idade. E a cada 12 quer mudar de endereço. Então, quem comprou em 2009 a mim lá, em 2018, em 2019, já estava pedindo um apartamento maior e nós fizemos. E, pasme, ainda conseguimos enquadrar esse apartamento no Minha Casa Minha Vida porque foi criado faixa 3. Conclusão, esse empreendimento ganhou o prêmio de melhor empreendimento entre todos os empreendimentos da ADM este ano, inclusive desbancando os da Avenida Boa Viagem. Minha Casa Minha Vida, minha qualidade tanto, tecnologia, foram vários critérios, ambiental e tudo mais. Foi o empreendimento de maior premiação, foi o Prêmio Master, Minha Casa Minha Vida, mostrando que nós aprendemos. Com a criação do Morar Bem em Pernambuco, a gente abre uma janela de que pode trazer cada vez mais para perto. No começo do Minha Casa Minha Vida era muito periférico, muita coisa, mas para muito longe, a 20, 25 quilômetros do centro do Recife, porque tinha os terrenos. Só que a gente foi aprendendo e vendo cada vez que dava mais perto. Paulista foi um exemplo, Camaragibe é outro. Só que agora a gente começou a chegar em Recife. E o Morar Bem é muito importante. Precisa de pequenos ajustes? Precisa de pequenos ajustes. É coisa simples. Olha, hoje está limitado a quem ganha 2 salários mínimos. Sim. Só que tem uma boa parte de gente que ganha até 2,8. A gente está falando de coisas finas, mas que você viabiliza mais habitações. E esse cidadão geralmente já mora em alguma coisa, porque ele tem uma renda formal. Para comprar o Minha Casa Minha Vida, ele tem que ter uma renda formal. Ele já mora em algum lugar razoável. Quando ele sai para algo um pouquinho melhor, que é do Morar Bem em Pernambuco, ele libera a habitação dele para outra pessoa que está menos favorecida, a um valor bem mais baixo. Então há um efeito multiplicador dentro da economia. Só que o governo está assim, fazendo um gol de placa, colocando 200 milhões por ano,
Se a gente persiste isso durante vários governos, o déficit habitacional está acabado aí em 20 anos. O senhor fala sobre o morar bem, Morar especificamente, bem, e essa aquela entrada garantida dos 20 mil dos reais, que 20 a mil pessoa não reais. quer. Quais são os ajustes finos que a gente acha que deve ter? Igualar, como Fortaleza fez, ao faixa 2, que hoje dá 2,8 salários mínimos. Lá eles conseguiram gastar os primeiros 200 milhões muito mais rápido, porque a oferta veio, porque viabiliza ali naquela coisinha fina, é os 20 mil a mais, é os 10 mil a mais, o cara tem uma renda um pouquinho maior, entre 2 e 2,8, mas no Você final... aceita. Exatamente, a oferta vem junto. Então a gente está propondo isso em breve aí, nós, a ADEME aí no caso, estamos levando um estudo mostrando o que aconteceu em Fortaleza, que 80% ainda é quem ganha até 2 salários mínimos, mas conseguiu viabilizar alguns novos empreendimentos só porque tem esse 0,8 a mais. Outro ponto é, esses 200 pode ser mais. Tudo bem, o Estado já está ajudando muito, mas isso não poderia ser também mais 100 milhões de emendas de bancada? Esse é um ponto importante da gente Mais tocar aqui, financiamento para doutor. habitação. Os Está na Assembleia mesmo. parlamentares, os Da parlamentares Assembleia? Pronto, esse podem recurso que está indicar sendo. emenda para habitação, e não se fala disso. Então a gente começa a colocar no potinho habitação, que é um dos principais. Habitação e mobilidade, que tem muito a ver. A gente Claro. começa a resolver também o problema da mobilidade. Você viabiliza mais empreendimentos. A gente está levando um estudo para a secretária Simone Barros na próxima sexta-feira. Simone Nunes, perdão, me Simone corrigir. Nunes, Simone Nunes. Isso, perdão, me Não corrigir. é só você. que diz o seguinte: a gente fez um levantamento dentro da ADEME. Esse aumento para o faixa 2, que é filigrana, faz entrar de oferta quase mais 20 mil novas habitações de uma vez só. Enquanto se mantiver o valor atual, esse número não passa de 4 mil, ou seja, e só que isso é uma disputa com outros estados, porque o governo do estado dá os 20 mil, mas tem um limite do recurso que vem do Minha Casa Minha Vida para Pernambuco, que se eu não correr para gastar, quando chega lá por setembro e outubro, faz Pernambuco não gastou, esse dinheiro vai para Devolve. outro lugar. No ano passado a gente até conseguiu gastar tudo e ainda pegou um pouquinho. Mas se a gente bota o pé no acelerador e começa a ter mais oferta, a gente vai chegar mais cedo nesses recursos e vai conseguir abocanhar um pedaço do bolo um pouco maior. Então ganha todo mundo. E no final das contas, esses 20 mil reais que o governo do estado coloca, volta impostos do próprio empreendimento, ou seja, é neutro fiscalmente. Não é um gasto que vai e não volta. Ele vai e volta. Volta na forma de impostos, fora a política pública de habitação, de mobilidade indiretamente que a gente está fazendo. Então é um jogo de ganha-ganha. Precisamos de mais recursos e a saída está por aí por emendas de bancada. Mas o que fazer, por exemplo, com Olinda, que tem 42 quilômetros quadrados? Recife, que está inchada. A Prefeitura do Recife está agora com a sua lei de uso e ocupação do solo, está discutindo essa legislação. Então, como avançar também nessas cidades que são desafios, hein, doutor Olinda? Olhar o seu plano diretor, ainda há possibilidade, de crescer em Olinda, de ter habitação, de ter mais habitacionais, da moradia se fazer mais presente em Olinda, por exemplo? Tudo é uma questão de densidade equilibrada. Se você criar algo que tem qualidade do espaço público, você pode adensar uma quantidade de pessoas muito alta. Então, o que a gente tem que fazer, a lei do uso do solo está sendo modificada nesse sentido de permitir que se ocupe um pouco mais o terreno e coloque mais habitações de interesse social, e o Sim. estímulo é principalmente para habitação de interesse social. Os coeficientes são aumentados quando é para habitação de interesse social. E o espaço público está equilibrado. Então, se você tem um espaço público equilibrado e você tem a densidade grande, eu digo que Recife comportaria 5 milhões de habitantes tranquilo. Recife, município. O problema é como você faz isso. Então, o grande exemplo que a gente vai ver, que eu até já citei aqui, é da Agamenon para dentro. A gente tem infraestrutura aqui, tem espaço de qualidade, tem equipamentos que estão ociosos. A gente tem aqui um Parque 13 de Maio, que é pouquíssimo utilizado, e tem outros parques também aqui. Estamos perto do bairro do Recife, estamos perto da Orla do Rio, da Avenida, da Rua da Aurora e tudo mais. Só que a densidade populacional aqui é baixíssima. Então, ao contrário, a gente vive um vazio urbano que precisa ser ocupado para Já que tem você infraestrutura. descomprima a periferia e concentre o centro, onde as pessoas se deslocarão a pé, de bicicleta e não vindo de moto, de
ônibus e de outros modais, porque elas vão ter a vida dela, o trabalho dela aqui que já existe. Então, precisa de concentração. Olinda, especificamente, Olinda tem sido averso à construção civil há décadas. E aí, o que Olinda vive hoje é exatamente, foi um dos municípios também que perdeu população, é em função dessa aversão a novas habitações. Existe até alguns trechos lá dizendo que é proibido construir habitação aqui. Dou exemplo, tem uma fábrica lá na Presidente Kennedy que seria um espaço normal, fábrica desativada. Ela não existe Sim. mais, ela está lá, existe a carcaça lá toda da fábrica, e tem lá dizendo, não deve ser incentivado o adensamento aqui. Poxa, milhares de pessoas morando ali, em condições precárias, ali nos morros de Olinda. Favelização, mas Favelização, mas eu não posso usar o espaço e fazer algo equilibrado que tem ali dentro, comércio, serviço e tudo, dentro de um empreendimento. Claro. Como aconteceu em Paulista. Paulista, por que, que as Tinha pessoas foram também. morar lá? Porque colocou-se o serviço. Desenvolvimento urbano é 3 palavrinhas, é terra, acesso e serviço. Não adianta ter terra sem acesso e não adianta ter terra com acesso se não tiver os serviços. Então, o que é que a gente fez lá em Paulista? Levou os serviços, as pessoas vieram, já existia o acesso, PE15, então o jogo já estava dado. Recife já tem acesso, já tem serviço, o que falta agora é uma regra compatível para o adensamento nesse vazio urbano que a gente Claro. tem aqui. E por isso até a prefeitura está apostando no retrofit, olhando para o centro, né? Que é um desafio enorme. Mas para a gente fechar, Castilho. Não, eu queria que o senhor falasse um pouco disso aí, que eu acho que é uma palavrinha boa. Algumas cidades, né, quase que criam leis, né, onde é proibido construir. O senhor traz um olhar novo, que é o seguinte: aqui no centro, no bairro de Santa Amaro, né, em outros bairros da região metropolitana, existe um corredor que está na hora de, como é que se diz, de adensar. Isso. E não quer dizer que isso vai criar problema, não. O terreno já existe, a infraestrutura já existe. Agora, você precisa criar condições ou estímulos, né, para que isso possa ser. Isso vale para Recife, vale para o município do Recife, acho que como um todo, que há um trabalho até da prefeitura de valorizar isso e dizer, olha, venha construir aqui, seria aí. Faltou até mais uma fonte de financiamento para esse movimento. Eu falei do Morar Bem, do dinheiro que está sendo colocado dos 200 milhões, das possíveis emendas de bancadas, e o outro incentivo, que não é o fiscal, é o urbanístico. Olha, se você constrói uma habitação de interesse social, São Paulo fez isso com maestria e hoje 60% que se constrói no município de São Paulo é Minha Casa Minha Vida e está fazendo uma revolução. Você constrói um aqui, você tem direito a construir outro em Boa Viagem, em Casa Forte. E quem paga a conta cruzada é o outro que está comprando um apartamento mais caro. A gente precisa implementar isso. Já há uma semente na lei do uso do solo que está sendo debatida, num trecho muito pequeno de Boa Viagem, mas no plano diretor, que vai ser discutido daqui a 1, 2 anos, de Recife, a gente tem que ampliar isso para que a gente também resolva outro problema. A nossa orla se degradou porque os prédios começaram a ficar velhos. Em Fortaleza você vai, é impressionante o que está acontecendo lá. Em Salvador a mesma coisa. Maceió. Então, o que é que acontece? Prédios que foram feitos na década de 60, 70, que não são históricos. Os prédios construídos pela Queiroz Galvão, por outras empresas ali, são da Pelo Amor do B, apenas ficaram velhos. 40, 50 anos depois, o prédio ficou obsoleto. E você precisa potencializar mais, é o lugar que todo mundo quer morar. Então, lá em Fortaleza estão fazendo prédios de 50, 60 andares, com design Pininfarina, coisas assim sofisticadas. Hoje, se uma pessoa que tem dinheiro quiser comprar um apartamento bom na Avenida Boa Viagem, não compra, porque não tem esse apartamento bom. Existe um apartamento grande, mais velho, mal posicionado. Geralmente você está olhando seu vizinho do lado, porque os prédios são mal compridos, então você não pode abrir a janela de casa, é muito escuro. Você pode revitalizar. E outra coisa, a fachada ativa do lado do calçadão, do lado oposto ao calçadão. O calçadão na beira-mar, ok. Ele pode fazer engorda, pode ampliar, mas o lado de cá virou um paredão de prédios que dá acesso aos prédios, mas que não tem ninguém na calçada. É o lugar mais inseguro, talvez, de Recife hoje, seja o lado oposto ao calçadão, porque ninguém olha, ninguém vê e não tem ninguém passando por ali. Se tivesse fachada ativa e obrigasse o seguinte nesse jogo, olha, você constrói um no centro, tem direito a ganhar um lá na Avenida Boa Viagem de potencial construtivo. E, além do mais, se você construir, por exemplo, a fachada ativa, colocar restaurante, colocar loja e tudo do lado de cá, do outro lado do calçadão, você ganha mais meio. É o que Fortaleza fez e está bombando e está revitalizado. É impressionante o que aconteceu em Fortaleza. E a gente pode fazer, não precisa reinventar a roda.
Avelar Loureiro Filho, felizmente o tempo manda a gente embora, mas foi muito produtivo, não foi, Castilho? Para a Foi, gente bom. pensar Recife, região metropolitana, a partir das suas concepções. Muito bom, até a próxima. Castilho, até mais. Obrigado, até a próxima. Bom, e para você que nos acompanhou aqui no Giro Metropolitano, até a próxima semana.